Olá, está começando mais uma edição do Jornal das Olimpíadas, com as principais notícias do dia na Olimpíada do Conhecimento, um evento promovido pelo Senai. Você vai ver nesta edição: projetos desenvolvidos no Senai podem gerar milhões de reais. Stand mostra o passado e antecipa o futuro da indústria nacional. Concurso internacional de confeitaria alegra os olhos e enche a boca de água. Quem visitar a Olimpíada do Conhecimento, que está sendo realizada no pavilhão de exposições do AMB em São Paulo, vai ter a oportunidade de conhecer 50 projetos desenvolvidos em escolas do Senai, que podem ser usados pela indústria nacional e ainda gerar milhões de reais. Além de bonito, é de dar água na boca. Esse doce, que lembra um pudim, é na verdade queijo frescal com polpa de açaí. Para quem gosta de misturar o doce com o salgado, vem aí uma nova proposta de Romeu e Julieta, só que em vez de goiabada, açaí. A ideia é que nós tenhamos um produto que ele seja agridoce, né? Que ele tenha aí o salgado do queijo com o doce de alguma geleia. E aí vem o açaí com uma proposta inovadora, né? De estar aumentando ali um valor nutricional. Essa é uma das criações de alunos, professores e técnicos do Senai de todo o país. São ideias diferentes do que existe hoje no mercado, mas que podem ser aplicadas, gerando negócios, receitas e novas oportunidades de trabalho. Entre as novidades, um adesivo na máquina de costura para que essa atividade possa ser praticada também por deficientes visuais. Nós estamos no terceiro protótipo. Esse molde adesivo é um terceiro protótipo. E ele é muito simples de se utilizar e de instalar na máquina de costura, tanto industrial quanto doméstica. Abre mais uma linha de trabalho para os deficientes visuais, tanto aqueles com limitação parcial, quanto os deficientes plenos, né, que são os cegos. Né? Nesse espaço estão os 50 projetos mais inovadores desenvolvidos pelo Senai. Se implementados por indústrias e também pelo comércio, juntos eles poderão obter uma receita de 55 milhões de reais somente no primeiro ano de funcionamento. Esses projetos vão ficar em exposição no pavilhão de exposições do AMB até o próximo sábado. Todos eles disputam prêmios para o melhor produto e o processo mais inovador. Mas todos também podem se transformar em realidade, graças a investidores que já avaliam os projetos. A indústria brasileira costuma demorar para adequar essa norma interna, sendo que os chineses fazem isso em poucos meses. Então a gente tem essa deficiência no país em relação a colocar essas inovações no mercado. E para a gente ter uma continuidade de crescimento é com a inovação, onde você criando a patente, você tem o patenteamento. E você vendendo, você vai ser exclusivo no mercado e você tem uma garantia de X anos. Então, onde vai fazer o país crescer. E já que boas ideias são bem-vindas em todos os setores, a indústria do petróleo não poderia ficar de fora. Foram 3 anos de pesquisas para que esses alunos de Alagoas chegassem a uma máquina que simula desde o processo de extração até a separação do petróleo. Nosso objetivo é ser campeão, né? O Senai de Alagoas, na realidade, em 2010, já foi campeão com a nossa unidade de microdestilaria e hoje nós estamos vindo aqui para demonstrar mais um projeto de importância para o cenário de formação técnica, que é na realidade o que está em tanta ascensão, né? A gente sabe da importância que o petróleo tem para o Brasil, sabe do investimento que vai ser dado para o campo de petróleo no Brasil e a gente sabe que existe essa lacuna na formação técnica. Então, graças a essa pesquisa, o Senai de Alagoas acabou percebendo, né, graças aos seus técnicos, da dificuldade que existia nessa formação de mão de obra. E a gente acabou desenvolvendo isso aí. Robôs criados pelo homem e que são capazes de realizar atividades com mais rapidez e eficiência do que o próprio criador. É o que mostra a exposição Indústria do Futuro. Em meio aos estandes das profissões em disputa na Olimpíada do Conhecimento, um lugar se diferencia dos outros: a indústria do futuro. Logo na entrada, uma decoração moderna, onde os visitantes recebem óculos 3D. Já do lado de dentro, uma visão mais futurista e muita história que envolve presente, passado e futuro. Nós pensamos o stand aqui como se fosse a palma da mão com 5 dedos, e que nós estamos chamando de fingers, né? No primeiro finger, nós trabalhamos o design integrado de produto e fazendo sempre uma comparação do passado, como é que era feito isso antes, com o futuro e o presente, né? Então, no passado, por exemplo, existia muita falta de comunicação nos projetos e a chance de erro era muito grande.
Então a gente até coloca ali um muro, ou seja, existia uma barreira física entre os projetos, entre a concepção do projeto. No presente, você trabalha já com as equipes integradas, trabalhando todos os vertentes e todos os fatores que influenciam no projeto. Nós passamos para o segundo finger, em que você trabalha a prototipagem, você faz o protótipo. Então, muitas vezes, você faz o projeto num papel e você transforma isso numa coisa mais palpável. Então, objetos, por exemplo, você projeta um carro, você pode fazer um protótipo para ver se aquilo ali vai funcionar bem. Depois nós passamos para o terceiro finger, que é a produção. Na linha de produção, nós simulamos, inclusive, a otimização do processo, simulamos o processo, ele vai funcionar na linha de produção, comparando também o passado com o presente e o futuro. Trabalhamos as simulações também do ser humano interagindo com a máquina, com a parte de ergonomia, isso tem também no stand. Passamos para o quarto finger, que seria a robótica, mostrando que o robô ele desempenha essas funções em que o ser humano não tem tanta agilidade, né? A parte manual mesmo. Inclusive tem uma brincadeira que nós fazemos aqui da competição entre o robô e o ser humano numa atividade bastante manual. Então o ser humano ele nunca vai conseguir chegar no desempenho manual que um robô chega. E o quinto finger, o último, seria a metrologia. Nós mostramos a importância de você medir as coisas com exatidão. Isso é super importante porque às vezes você mede, nunca questiona se a tua medição está trazendo um resultado correto ou não para aquela medição. E uma medição errada ela teria uma consequência desastrosa para um projeto. E no último finger, o coração do stand, nós mostramos como essas vertentes todas interagem para você trabalhar a execução do teu projeto. No final da exposição, os visitantes assistem a uma apresentação, onde os astros são os robôs e percebemos o quanto eles são mais ágeis e precisos do que nós, humanos. Um avião grande da Embraer tem por volta de 1,5 milhão de rebites. Isso é feito tudo manualmente, tanto o furo para colocar o rebite quanto o processo de rebitagem, né? E o que a gente fez foi fazer um cabeçote para fazer isso tudo ao mesmo tempo. Então, esse cabeçote ele encontra a fuselagem, faz o furo e introduz o rebite. O processo era mais ou menos de 2 dias para colocação de todos esses rebites, né? E a gente transforma isso para mais ou menos umas 8 horas. Pode ver ali que os movimentos são calculados, claro, com uma memória, e que com certeza os robôs vão dominar o mundo. A precisão do robô e a utilidade dele vai ajudar a gente muito mais, não só agora, mas no futuro também. Os robôs também futuramente, eu acho que eles vão tomar parte do mercado de trabalho, porque eles vão substituir os humanos. Não só também pelo trabalho dos humanos, mas também porque o robô também eles têm um movimento calculado, eles também podem agilizar o processo produtivo. E hoje, com toda essa tecnologia, os engenheiros conseguem trabalhar melhor os projetos de forma que tenham sucesso. A engenharia ela tem avançado bastante e existem pontos de checagem hoje muito maiores durante um processo, em que justamente até a prototipagem ajuda você a verificar o teu sucesso ou não no final. Jovens de 8 países mostram a habilidade na confeitaria. O resultado são verdadeiras obras de arte capazes de deixar todo mundo com água na boca. O Brasil recebeu pela primeira vez o Campeonato Mundial de Jovens Confeiteiros. A competição é uma das atividades simultâneas à Olimpíada do Conhecimento, que acontece até domingo no AMB, em São Paulo. 8 países participam da prova. Ao todo, são 14 competidores com idade máxima de 25 anos. Essa disputa equivale à Copa do Mundo dos Confeiteiros. Para o Brasil foi muito importante. Como seria uma Copa do Mundo que nós estamos prestes a realizar aí também, entendeu? Como isso era muito centralizado praticamente nos países europeus, nós achamos por bem se afiliar ao IPG e tudo isso daí nos trouxe uma perspectiva muito grande para que a gente pudesse fazer o evento aqui no Brasil. E para nossa surpresa nós começamos assim a conversar com o presidente do SESI, Senai, o Dr. Paulo Scarf, e ele nos apoiou imensamente para que a gente fizesse isso daí. A importância desse campeonato especificamente no Brasil é enorme. É um hito para eles. Eles nunca saíram da Europa. Sempre, todos os campeonatos foram na Europa. O último foi na Hungria, que o Brasil já participou e fez super bonito. O Brasil conta com 2 competidores no Mundial, o paulistano Abner Colombatti e a mineirinha Priscila Teixeira. Os brasileiros, assim, eu sou suspeito, né, porque eu conheço os dois, o Abner e a Priscila, né, e eles são excelentes e eles estão fazendo muito bonito, viu? Eles estão, eu torço por as primeiras posições, estão fazendo muito bonito. Antes, lógico, tem muito que aprender e esse evento é justamente para isso.
Diego treinou Priscila para a disputa e acredita no talento da jovem. Das que eu treinei é uma das que já tem um pouco mais de experiência, então ela já participou de outros campeonatos. E então você vê que ela está com uma calma diferente, ela está fazendo isso com naturalidade. Primeiro porque treinou e segundo porque tem experiência em campeonato. Quem olha de fora pode até não entender muito o que vê, mas a admiração pelo trabalho é ponto comum. Eu achei lindos, show de bola todos mesmo. E do brasileiro eu achei incrível, né? Que mostra bastante as cores vivas assim do Brasil. Diferente do que a gente vê normalmente, eu achei que eram esculturas de gelo. Eu perguntei para uma criancinha que estava logo do lado e falou que era de açúcar. Nem só os competidores ficam ansiosos durante as provas. Um tipo especial de torcedor que vem só para acompanhar, às vezes, sofre muito mais. São os pais. Tensão, expectativa, ansiedade. Nos rostos dos pais dos competidores está resumido o clima de uma Olimpíada que para muitos é o coroamento de anos de treinamento. We're looking for him and we see what he's doing and what he did at home, so we see he's good. Marina e Edmilson são portadores da síndrome de Down. Os pais acompanham passo a passo o desempenho dos filhos na competição. Para mim já é um prêmio ver Marina aqui hoje competindo. Tá? Se não levar o ouro, mas já é assim, um motivo de muita alegria de estar vendo ela aqui. Olha, eu fico com o coração bem assim, nossa, você não sabe se vai para lá, se fica para cá ou se entra lá dentro, mas a oportunidade é dele, né? O Sistema S, que reúne Senai, Senac, Sesc, é considerado pelo governo federal o maior parceiro na área de formação profissional. Sobre esse assunto, eu conversei com o diretor-geral do Senai, Rafael Lucchesi. Olha só, o Pronatec está comemorando um ano. O maior executor do programa tem sido o Senai. Nós somos parceiros desse programa, que é um programa muito bem construído, muito bem consertado, na medida em que ele envolve uma ampla rede de atores. Tem o Sistema S, que tem uma participação muito grande, que é o Senai e o Senac. Além disso, envolve toda a rede federal, as redes subnacionais, sobretudo as redes estaduais, e também, via o FIES técnico, a rede privada. Essa é uma agenda importante porque ela visa corrigir um problema que nós temos na nossa matriz educacional. No Brasil, jovens de 15 a 19 anos, apenas 6,6% fazem educação profissional junto com educação geral. Nos países ricos, esse número é de 42% dos jovens. Ou seja, nós precisamos melhorar bastante a nossa matriz educacional. Um outro dado demonstra o nosso desbalanceamento. Nós temos hoje 6,5 milhões de jovens nas universidades brasileiras, ao tempo em que nós temos em torno de 8,5 milhões no ensino médio, dos quais só 1 milhão estão no ensino médio técnico, o que é muito pouco quando nós comparamos essa relação de esforço. Para cada 6 jovens e meio que vão para a universidade, um vai para o ensino técnico, para a formação técnica, o que é diferente do que acontece nos países desenvolvidos. Mas o país tem essa infraestrutura para poder absorver esses meninos numa escola, numa educação profissional? Não, estamos ampliando isso. O próprio sistema Senai vai estar dobrando o seu número de matrículas até 2014, o que já demonstra uma enorme expansão. Fora isso, a rede federal tem se expandido muito nos anos recentes e também vários governos estaduais têm feito notável expansão da rede de escola técnica. Aqui em São Paulo, a rede Paula Souza e outros governos têm ampliado também a rede de escolas, o que é algo importante. O Pronatec, ele dá um enorme empurrão nisso, porque ele rapidamente vai fazer expandir a oferta de educação profissional técnica no Brasil. Conheça agora uma competição que reúne estudantes de 20 países do continente americano. O Brasil tem a maior delegação. Na habilidade com a tesoura ou no zigue-zague da agulha, esses jovens mostram que estão prontos para voos internacionais. Eles participam do World Skills Américas, uma competição que envolve 216 estudantes de 20 países.
O WorldSkills Américas foi criado para sensibilizar empresários, políticos e educadores sobre a importância do ensino profissionalizante para a transformação de uma sociedade. E quem não perde tempo nessa disputa é o Brasil, que tem o maior número de competidores do torneio. 39 brasileiros estão competindo em mais de 30 ocupações. Entre elas, robótica móvel, confeitaria, sistema de transporte da informação e jardinagem. Agora é hora de colocar em prática o que aprenderam e se preparar para o mercado de trabalho. Meu coração está explodindo, que o momento que você coloca o pé numa competição como essa, você nunca esquece, porque é um evento sensacional. E nós, por estarmos vindo do Acre, representar o Brasil, que não é só mais o nosso estado, mas sim a nossa nação, e conquistar um espaço, isso é muito importante para nós. Termina aqui mais uma edição do Jornal das Olimpíadas. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações aqui do AMB em São Paulo, onde acontece a Olimpíada do Conhecimento 2012.